Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A polícia prendeu o último suspeito de fazer parte de uma quadrilha que assaltava e praticava sequestros relâmpagos numa das mais importantes vias expressas do Brasil. Bom, a gente está falando da marginal do Rio Tietê, em São Paulo, onde só nos 8 primeiros meses desse ano, quase 2.000 celulares foram roubados. Motoqueiros, motoristas por aplicativo ou quem passasse um pouco mais desatento poderia ser a nova vítima da gangue da marginal. O motorista de aplicativo dirige de madrugada na marginal Tietê e quando passa por uma ponte, a câmera grava o ataque. O homem aparece no canto da imagem, no espaço entre as pistas. Ele joga uma pedra que atinge a lateral do carro. Foi um barulho, né, deu no carro. Eu tentei proteger o rosto porque eu vi que a pedra era grande, se pegar no rosto, né? O Maxwell calcula pelo menos R$500 de prejuízo com o conserto e 3 dias sem trabalhar para os reparos. Com certeza eu não vou ser o primeiro e nem vou ser o último. Na marginal Tietê, o limite de velocidade é de 60 km por hora na pista local e 90 na pista expressa. Mas em horários de pico, o trânsito fica bem mais lento, em alguns trechos até para. Nesses momentos, criminosos aproveitam para escolher as vítimas que não têm como escapar. Ladrões quebram vidros ou aproveitam qualquer distração para levar bolsas e principalmente celulares. De janeiro a agosto foram furtados ou roubados quase 2.000 aparelhos ao longo da marginal Tietê. Foi também nesta região que a ação de uma quadrilha, conhecida como a Gangue da Marginal, assustou motoristas. Criminosos jogavam obstáculos na pista para fazer os carros pararem. Nesse momento, ele era abordado por diversos indivíduos e mantido em cárcere por algumas horas para que pudessem ser realizadas as transações bancárias. A polícia começou a investigar os crimes em março. Identificou 6 vítimas da quadrilha e já prendeu 20 suspeitos. O último deles, esta semana. Ontem a gente capturou o último adolescente infrator que estava foragido. Com a desarticulação desse grupo criminoso, considerando ali as elevadas penas para esse tipo de crime, a gente consiga não ter mais sequestros com essa modalidade, com esse modus operandi. Polícia descobre que o plano para matar o ex-delegado-geral de São Paulo incluía também promotor de justiça e diretor de presídio. Exclusivo, criminosos ocupam e transformam clube esportivo em ponto de venda de drogas em São Paulo. A crise no abastecimento de água na região metropolitana pode deixar as torneiras com menos pressão em São Paulo por até 16 horas. Presidente Lula afirma que traficantes são vítimas dos usuários de drogas e depois diz que frase foi mal colocada. Em crise com a Venezuela, Estados Unidos enviam o maior porta-aviões do mundo ao Caribe. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. Um espaço destinado ao esporte, ao lazer de crianças, foi tomado pelo tráfico na capital paulista. Há quase um ano, os criminosos fecharam um clube para transformar o local num ponto de venda de drogas. Depois das denúncias da comunidade, 2 traficantes foram presos. Ainda é dia e o movimento em busca de drogas começa. Essas imagens exclusivas mostram o entra-sai de usuários e 2 pequenas frestas para o comércio de entorpecentes. A cena se repete ao longo do dia. É uma biqueira montada dentro de um espaço público, um clube criado para o esporte e o lazer de jovens da comunidade. Muito difícil elas terem um lazer, um local legal para fazer uma atividade física. Muitos acabam indo, sendo aliciados pelo tráfico de drogas. E aí o próprio tráfico acaba dominando uma região, um local que é para lazer, que é para divertimento da população da região. O clube da comunidade Estrela do Campo Grande fica na zona sul de São Paulo. Era um ponto de encontro para meninos e meninas que passavam o dia jogando futebol e participando de torneios. Agentes do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, o DENARC, comprovaram as denúncias feitas pela comunidade.
O local que deveria servir para a prática esportiva foi tomado pelos traficantes. Há quase um ano, moradores estavam impedidos de entrar no campo. A Polícia Civil monitorou os traficantes e descobriu que o alambrado do clube foi substituído por uma chapa de aço para esconder a venda de drogas. Além disso, o acesso era controlado por uma corrente e um cadeado. Essa semana, 2 traficantes apontados como responsáveis pela compra e venda de entorpecentes foram presos. 2 usuários que estavam no local também foram detidos. No clube, a polícia também encontrou drogas. Um dos suspeitos de liderar o esquema, Felipe Sachê Bessa, conhecido como Santista, está foragido. Papelotes de drogas com o apelido dele foram apreendidos. Segundo a polícia, Felipe fugiu para a Bolívia. Ele era todo o cérebro da operação, por assim dizer, e por ele estar foragido, ele acabou saindo do país. Seu pai acabou ficando gerenciando financeiramente essa questão do ponto de droga, que movimentava muito dinheiro, era uma biqueira que funcionava 24 horas por dia. Ligamos para a diretoria do clube. O representante, que não quis ser identificado, confirmou que a instituição sabia da presença de traficantes, mas tinha medo de denunciar por causa de represálias do crime organizado. Depois da operação da polícia, nós encontramos os portões abertos e crianças que voltaram a jogar futebol. A defesa de Felipe Bessa não foi localizada. Uma mulher foi presa suspeita de envenenar e matar o companheiro no Rio de Janeiro. Os 2 trabalhavam juntos como garis. Qual é a suspeita? De que ela colocou veneno de rato na vitamina de banana dele. Iris Maria Soares da Silva foi presa enquanto trabalhava. A gari, de 53 anos, é suspeita de envenenar e matar o companheiro em fevereiro. Ela nega o crime. A vítima é Rogério Maurício Moreira da Gama, de 50 anos. Ele também trabalhava como gari. Rogério teria começado a passar mal depois de beber uma vitamina de banana oferecida por Iris. O casal estava junto havia 4 anos. O homem foi levado para uma unidade de pronto atendimento e morreu no dia seguinte. O laudo do Instituto Médico Legal confirmou a presença de chumbinho no organismo de Rogério. A substância, altamente tóxica, é proibida no Brasil, mas ainda é muito vendida de forma ilegal. Segundo as investigações, Iris teria pedido a colegas de trabalho que entregassem a vitamina a Rogério e dado a orientação de que ele deveria agitar bem antes de beber. A investigação apontou que ela fez isso tudo por conta dela, tudo sozinha. O processo foi encaminhado para o Ministério Público, que entendeu que as provas eram robustas, foi oferecida denúncia, a prisão agora é preventiva, já é processo. Segundo a prima da vítima, o casal vivia um relacionamento conturbado, com idas e vindas. Ela tinha muito ciúme dele e ela não queria de forma alguma terminar o relacionamento e disse para ele mesmo que se não fosse ficar com ela, ele não ia ficar com ninguém. O Ministério da Saúde atualizou agora há pouco o balanço de intoxicações por metanol no país. 58 casos foram confirmados e as mortes subiram agora para 15. Uma das vítimas, em São Paulo, ficou em coma por mais de 50 dias. Rafael Anjos Martins, de 28 anos, estava internado desde o início de setembro, em Osasco, Grande São Paulo, depois de tomar uma bebida com metanol, numa adega. Hoje, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que acompanha a evolução dos casos e afirmou que suspendeu a compra de mais antídotos. A quantidade que nós temos é mais do que suficiente para a gente garantir o tratamento dos pacientes que já estavam suspeitos, internados e sendo acompanhados. Cruzeiros que vão começar a chegar neste domingo ao litoral paulista receberam orientações da Anvisa sobre cuidados na escolha de fornecedores de bebidas alcoólicas para evitar novas intoxicações. Uma fábrica clandestina foi descoberta no ABC Paulista. Criminosos adulteravam as bebidas usando etanol de postos de combustíveis que continham metanol. Agora a gente quer chegar em toda a rede de postos de gasolina que vendeu esse combustível, né, adulterado, ou constatar que essa foi a fábrica responsável pela venda de bebida para todos esses estabelecimentos em que as pessoas foram contaminadas.
E um posto de combustíveis em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, foi flagrado vendendo combustíveis adulterados com metanol. Segundo a fiscalização, o local vendia gasolina com 80% de etanol, e o permitido por lei é de até 30%, e também foi encontrado metanol em outros combustíveis. As bombas foram lacradas e o local foi fechado. Só que algumas horas depois, o posto reabriu por conta própria. A Polícia Civil já foi informada. Foi extraditada para o Brasil a mulher suspeita de matar por envenenamento 5 filhos em Minas Gerais. Ela estava presa em Portugal desde o começo de agosto. Gisele Oliveira, de 40 anos, foi indiciada pela morte de 5 filhos com idades entre 10 meses e 3 anos entre 2010 e 2023. A investigação apontou que ela dava doses altas de sedativos e asfixiava as crianças. Nós temos um toxicológico positivo em relação a uma das mortes ocorridas em 2010 e a última criança também, o toxicológico foi positivo para um metabólico do clonazepam. Gisele foi presa no início de agosto em Coimbra, Portugal, para onde fugiu em abril, quando já era investigada pelas mortes dos filhos. Ela também vai responder por envolvimento em abusos sexuais contra 4 irmãs entre 2010 e 2013, todas crianças. Os abusadores eram 2 ex-companheiros dela. Um está preso e o outro responde em liberdade. A mãe da brasileira foi indiciada por omissão porque ela sabia dos abusos e não denunciou. Ela também é investigada por tentar matar um ex-companheiro. Ao todo, foi indiciada por 11 crimes. Segundo a Polícia Civil, as penas podem ultrapassar 150 anos de prisão. E em Santa Catarina, tia e sobrinho foram presos suspeitos de intoxicar 11 funcionários de um pronto-socorro. De acordo com testemunhas, as pessoas passaram mal depois de beberem refrigerante na cozinha da unidade de saúde na cidade de Santa Cecília. Elas foram socorridas e encaminhadas para o hospital. 8 funcionários ainda estão internados. Segundo a investigação, quem entregou a bebida foi a tia de um servidor da Secretaria Municipal de Saúde, afastado por denúncia de importunação sexual. Os 2 foram presos. A polícia aguarda o resultado da perícia para concluir o que provocou a intoxicação. A Secretaria Municipal de Saúde informou que acionou a Vigilância Sanitária e as forças de segurança para acompanhar o caso. A Vale e a Samarco Mineração foram multadas por usar dinheiro destinado à reparação da tragédia de Mariana para abater impostos. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, essas empresas deduziram indevidamente gastos ambientais e de indenizações do imposto de renda, lá entre 2016 e 2019. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, manteve as multas de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Em nota, a Vale defende a legalidade das deduções. Já a Samarco informa que vai discutir o assunto nos autos dos processos. Depois de uma semana em que o sol disputou espaço com as nuvens, na região sudeste ele finalmente apareceu. A gente fala agora com a Lidiane Sayuri para saber se o calor também permanece no fim de semana nessa região. Lidiane, boa noite. Oi, Mariana. Sim, viu? São Paulo e Rio de Janeiro vão contar com dias ensolarados e bem quentes. Boa noite a você, Edu. Boa noite. E uma boa noite a você que está com a gente. Amanhã o ar seco ganha força no sudeste. Atenção para a baixa umidade do ar no interior paulista e centro-sul mineiro. Sábado com 31 graus em Porto Alegre e pancadas de chuva à noite. Em São Paulo, máxima de 32. Em Salvador, dia chuvoso com 29 graus. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados no litoral da Bahia e sobre o Amazonas. As imagens de satélite mostram instabilidade sobre a região sul. Amanhã, a circulação de ventos e uma nova frente fria causam temporais do Rio Grande do Sul até Mato Grosso do Sul. Nessas áreas também são esperadas fortes rajadas de ventos. A combinação de calor e umidade provoca pancadas de chuva do Acre até Roraima. Os ventos marítimos mantêm a condição de chuva no litoral do Nordeste, principalmente no sul da Bahia, onde ela pode ser mais intensa. Em Florianópolis, faz até 25 graus. No Rio de Janeiro, 32. 28 em Brasília. Em Belém, 33. E até 30 no Recife. Tempo Delivery.
O Dirceu é de Londrina, Paraná. Boa noite, Dirceu. Sábado de sol entre nuvens e máxima de 33 graus. No domingo, o céu fica mais fechado, mas à tarde será quente, com 31 graus. Na segunda, possibilidade de chuva ao longo do dia. O William é de Itapetininga, interior de São Paulo. Boa noite, William. Sábado de sol e nebulosidade com máxima de 30 graus. No domingo, calor de 33. Na segunda, o tempo muda, chove e a temperatura cai para 24. Participe também do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Use a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Ainda hoje, nível baixo dos reservatórios de água na Grande São Paulo vai deixar as torneiras com menos pressão por mais tempo. Até o rodízio no abastecimento pode voltar. Você vai ver também que amanhã tem Brasileirão na Record a partir das 6h30 da noite. Direto do Recife, o esporte vai pro tudo ou nada contra a surpresa do campeonato, Mirassol. Amanhã, Record, R7 e Record Plus vão transmitir Esporte Mirassol ao vivo do Recife a partir das 6h30 da noite pelo Brasileirão. Olha a novidade, para lotar o estádio, o Sport anunciou um desconto de 80% nos ingressos. Mulheres, crianças não pagam. Bruno Piscinato está com a gente essa noite. Boa noite, Bruno. Bom, os dois times vieram lá da segunda divisão e na Série A estão fazendo campanhas bem opostas, né? Exatamente. Um lá na parte de cima, outro no último lugar. Boa noite, Edu. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. O Mirassol briga por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem e o Sport para não voltar para a Série B. O mascote do Sport é este leão aí, mas que não tem conseguido reinar no Campeonato Brasileiro. Com apenas 2 vitórias, o time tem que olhar para cima para enxergar os adversários na tabela. A gente conversa bastante sobre o assunto e sabe que é um momento delicado e a gente tem que se fechar para seguir buscando nossa melhora na competição. Amanhã, o mascote do Sport vai ficar por aqui, na beira do gramado, incentivando a torcida no jogo contra o Mirassol. E o grito que virá da arquibancada deve ser alto, hein? Para atrair os torcedores, crianças de até 12 anos e mulheres não vão pagar ingresso para a partida na Ilha do Retiro. O técnico do Mirassol já conhece a força da torcida pernambucana. Influencia demais naquilo que acontece dentro do campo. Muito participante, muito barulho. Então, com certeza, um dos jogos mais difíceis de se jogar fora. Em quarto lugar, o estreante Mirassol tem outra espécie de leão como mascote. Lá tem o leão caipira. Este sim tem rugido alto, que assusta os adversários. O time do interior de São Paulo vem de 2 vitórias seguidas e está na disputa por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. O Sport, numa situação muito difícil no campeonato, mas entregando muita dignidade, muito amor pela camisa, muito compromisso com a torcida. E o Mirassol, que é a mais grata surpresa, a prova de que é possível fazer futebol numa cidade pequena, num clube pequeno, mas futebol com cara e jeito de profissionalismo e muita qualidade. Reforçando o convite, amanhã, a partir das 6h30 da noite, Sport e Mirassol vão se enfrentar aqui na Record pela 30ª rodada do Brasileirão. A cobertura completa você também acompanha no R7 e no Record Plus. Mariana, Edu. Obrigada, Bruno. Veja a seguir. O presidente Lula diz que a declaração sobre os traficantes também serem vítimas dos usuários de drogas foi mal colocada. E também, polícia descobre plano do PCC para executar promotor de justiça e diretor de presídio em São Paulo. A perícia feita no telefone dos criminosos mostra que eles seguiam os passos dos alvos desde julho. A polícia descobriu um plano para assassinar 2 agentes públicos paulistas. Um deles é o promotor de justiça Lincoln Ngakia, que combate o PCC há mais de 20 anos. Uma operação de busca e apreensão foi realizada para recolher mais provas e identificar suspeitos de participação nesse plano. Os criminosos conheciam o trajeto feito diariamente pelos alvos. Roberto Medina, coordenador de prisões do Oeste Paulista, passou a ser monitorado em julho. Um dos suspeitos registrou imagens da fachada da casa dele, na cidade de Presidente Venceslau.
Em uma das conversas, ele diz interagir com um cachorro para disfarçar que estava na rua de Roberto Medina e menciona a preocupação com câmeras de segurança. Diz que se fizesse um vídeo, ficaria muito na cara. O promotor de justiça Lincoln Gakia também era monitorado. Ele foi jurado de morte pela facção há pelo menos 10 anos, por causa da atuação contra o PCC. A polícia teve acesso aos detalhes do plano a partir da prisão em flagrante de Vitor Hugo da Silva, conhecido como VH. Conversas no telefone dele mostram o planejamento do grupo. Segundo a polícia, os suspeitos já tinham alugado uma casa para monitorar a rotina de Gakia. No meu caso, inclusive, havia um imóvel que eles ocuparam a menos de 900 metros do condomínio que eu resido. Possivelmente dali levantaram drone, fizeram, um local que eu passava diariamente em frente também. E isso foi encaminhado para o que eles chamam de sintonia restrita, que é aquele setor realmente que tem os integrantes que vão compor uma equipe para praticar os atentados. O promotor anda com escolta 24 horas por dia. Na operação do MP com as polícias civil, militar e penal, 2 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Em agosto, um plano para matar o promotor Amaury Silveira Filho foi descoberto. 2 empresários foram presos. No mês seguinte, o ex-delegado-geral de polícia, Rui Ferraz Fontes, foi executado em Praia Grande, onde atuava como secretário municipal. 8 pessoas estão presas. Logo após o assassinato do Dr. Rui Ferraz, nós tivemos informações de dentro do sistema penitenciário de que era um salve da cúpula do PCC para assassinar o Dr. Rui, para assassinar o Dr. Gakia, que sou eu, e o Dr. Roberto Medina. O Ministério Público pede que as penas para integrantes de facções criminosas sejam aumentadas e que a proteção dos servidores que combatem o crime organizado mantenham escolta policial mesmo após a aposentadoria. Não é possível se arrastar questões políticas para situações que envolvem vida das pessoas, ação de autoridades, sob pena da gente ferir a própria estrutura e a capacidade do Estado de enfrentar situações como essa. Vamos pensar numa coisa aqui. Imagine, Edu, se desse para tirar alguns boletos, algumas contas da sua casa, guardar num canto como se elas simplesmente não existissem, excluir despesas bilionárias da meta de economia do país está virando rotina, não é isso? Cristina Lemos, boa noite. É isso, Mariana, boa noite, Edu. Olha, tudo começa quando a regra chamada teto de gastos acaba sendo substituída pelo arcabouço fiscal. E é mais ou menos isso que o governo tem feito: retirar das contas despesas urgentes, inesperadas, e elas ficam de fora na hora de calcular a dívida pública. O problema é que essas despesas já passam dos 150 bilhões de reais. A meta de gastos do governo federal funciona como um limite para que as contas públicas não saiam do controle. Segundo as regras do arcabouço fiscal, o governo pode gastar um pouco mais do que arrecada, ou seja, pode fechar o ano com um déficit de até 31 bilhões de reais, o que representa 0,25% de tudo o que é produzido no país. O governo tem adotado a estratégia de exclusão de gastos do arcabouço fiscal para cumprir a meta fiscal. É como alguém que tem boletos para pagar e esconde alguns deles. Especialistas em orçamento do Senado Federal estimam que até 2026, mais de 150 bilhões de reais vão ser retirados dessa conta. Esse remanejamento aumenta a dívida pública, o que repercute na taxa de juros e na inflação. Entre os valores fora do arcabouço fiscal estão quase 100 bilhões de reais para o pagamento de dívidas judiciais, 29 bilhões por conta dos estragos nas enchentes do Rio Grande do Sul, 10 bilhões para investimentos em estatais, mais de 9 bilhões para empresas atingidas pelo tarifaço americano, 3 bilhões e 300 milhões para ressarcir aposentados e pensionistas pelas fraudes no INSS. E o mais recente, 5 bilhões para investimentos nas Forças Armadas. Só no atual governo, a dívida pública saltou de 71% para 78% do PIB. E a previsão é que pode chegar a 82% no fim do ano que vem. A contabilização de despesas fora da meta não quer dizer que essas despesas vão deixar de ser executadas. As despesas continuam sendo feitas,
pressionam a demanda agregada e, por outro lado, podem também afetar a condução da política monetária, obrigando o Banco Central a manter os juros mais elevados por um período maior de tempo. E isso tem acontecido mesmo com o aumento da arrecadação. Só em setembro foram 216 bilhões de reais em impostos e contribuições, a maior arrecadação em 25 anos. De janeiro a setembro, já são mais de 2 trilhões arrecadados. Em evento em São Paulo, o ministro da Fazenda defendeu a política fiscal do governo. Tem que resolver o problema fiscal de maneira sustentável. E é o que nós estamos procurando fazer. Então, as pessoas não tiram da minha conta o que eu paguei da gestão anterior. Colocam na minha conta. Mas eu sei que eu paguei uma dívida do governo anterior que tinha que ser paga. Então, eu prefiro ficar com a pecha de ter gastado mais, mas não ficar com a pecha de caloteiro. O INSS notificou 4 milhões de aposentados e pensionistas que ainda não fizeram a prova de vida. O aviso foi incluído no extrato do banco responsável pelo pagamento do benefício. O prazo é de 30 dias para regularizar a situação. Caso contrário, os pagamentos podem ser bloqueados. A prova de vida pode ser feita via aplicativo pelo site Meu INSS ou presencialmente na agência bancária. Mariana, Edu. Obrigado, Cris. Olha, o presidente Lula afirmou hoje que os traficantes são vítimas dos usuários de drogas e criticou as falas de Donald Trump sobre o combate ao narcotráfico na América Latina. As declarações foram dadas em viagem à Ásia, às vésperas de um possível encontro com o presidente americano. O último compromisso de Lula na Indonésia foi uma visita à sede da ASEAN, bloco que reúne países do Sudeste Asiático. Ele reafirmou que quer negociar o tarifaço americano com o presidente Donald Trump. Mostrar que houve equívoco nas taxações ao Brasil, e eu quero provar isso com números de que houve equívoco nas taxações, sabe? Lula também comentou as declarações de Donald Trump, que comparou narcotraficantes latino-americanos ao grupo terrorista Estado Islâmico. O governo dos Estados Unidos realiza uma operação militar naval para combater o tráfico de drogas. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Horas depois da declaração, Lula foi às redes sociais se retratar e escreveu: "Fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado." As declarações sobre Trump dominaram a coletiva aqui na Indonésia e marcaram o clima de expectativa para os próximos dias. Na Malásia, Lula vai ser recebido pelo primeiro-ministro Anwar Ibrahim em visita de Estado e pode ter o tão esperado encontro com o presidente americano previsto para domingo. A fala do presidente Lula, que disse que traficantes são vítimas dos usuários, repercutiu entre a oposição. Essa moral frouxa, né? Esse olhar benevolente com o criminoso e essa falta de cuidado com o cidadão é o que tem caracterizado, infelizmente, a administração do PT e o presidente Lula. Enquanto o país enfrenta uma escalada de violência, enquanto milhares de famílias choram filhos, netos, irmãos destruídos pelo vício, o presidente da República prefere tratar criminosos como vítimas. Ele esqueceu das milhares de famílias no Brasil que tiveram seus filhos mortos por ações de traficantes, por iniciativa do narcotráfico. Chega de endeusar o crime organizado no Brasil. Os Estados Unidos anunciaram o envio de um porta-aviões ao Mar do Caribe para combater o tráfico de drogas. Um novo ataque americano destruiu uma embarcação na região. A ação ocorreu em águas internacionais, próximo à costa da Venezuela. O vídeo do ataque foi publicado numa rede social pelo secretário de Guerra, Pete Hegseth. Segundo ele, 6 narcoterroristas que estavam no barco morreram. Este é o 10º ataque americano na região contra supostos cartéis de drogas, 2 no Oceano Pacífico e 8 no Mar do Caribe.
Estados Unidos e Trinidad e Tobago anunciaram que vão fazer exercícios militares conjuntos a partir de domingo. O porta-aviões Gerald Ford, o primeiro e mais moderno da Marinha Americana, já está a caminho do Caribe. O navio tem capacidade para 90 caças e helicópteros militares. O envio ocorre após o presidente Trump anunciar que haverá operações terrestres em breve contra cartéis na região. Ontem, o presidente Nicolás Maduro fez um apelo. Not war. Not war. Sem guerra, apenas paz, disse ele em inglês. Maduro também agradeceu à Rússia e à China pela venda de armas, que, segundo ele, garante a estabilidade na Venezuela. Os Estados Unidos impuseram sanções ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro, alegando suposto envolvimento com o narcotráfico. Petro negou as acusações, afirmou combater o tráfico e que não ficará de joelhos. Você vai ver a seguir como a violência no Rio de Janeiro impacta na vida dos moradores e dificulta o acesso a serviços essenciais. E também, secretário de Estado americano garante que todos os corpos dos reféns israelenses serão devolvidos. Israel afirma que o grupo terrorista Hamas sabe onde os corpos estão na faixa de Gaza. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que não existe um plano B para o acordo de paz entre Israel e os terroristas do Hamas. Em um centro de monitoramento inaugurado pelos Estados Unidos em território israelense, Rubio reforçou que o novo governo na faixa de Gaza deverá ter países alinhados a Israel. Todos que assinaram um acordo concordam que o grupo terrorista Hamas não pode fazer parte do futuro de Gaza, disse. O secretário de Estado dos Estados Unidos garantiu que todos os corpos dos reféns serão devolvidos. Segundo autoridades israelenses, os terroristas sabem da localização de 10 dos 13 corpos que permanecem em Gaza, mas estariam dificultando a devolução para postergar o início da segunda fase do acordo, que prevê a desmilitarização do Hamas. A recusa dos terroristas em entregar as armas também viola o acordo e pode forçar uma ação do exército israelense. Hoje, mais um refém deixou o hospital e voltou para casa depois de 2 anos. O pianista Alon Oel, que perdeu parte da visão no cativeiro, agradeceu o apoio. Seguimos em frente, de cabeça erguida, disse. Um drone ucraniano atingiu um prédio residencial em Moscou. 5 pessoas ficaram feridas, 4 tiveram que ir para os hospitais. Esse drone atingiu um apartamento a cerca de 20 quilômetros do centro da capital da Rússia. Segundo o Ministério da Defesa, 111 drones ucranianos foram interceptados em diferentes regiões do país. Como resposta, a Rússia bombardeou áreas residenciais na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, e 2 civis morreram, outros 15 ficaram feridos. O nível dos reservatórios que abastecem a Grande São Paulo é o mais baixo dos últimos 10 anos. Para evitar uma nova crise hídrica, o governo do estado anunciou um plano de contingência. Se o cenário se agravar, pode haver rodízio de água. O volume dos reservatórios que fornecem água para 22 milhões de pessoas na região metropolitana está em 28,7%. É o menor patamar desde a crise hídrica de 2014 e 2015. Resultado do consumo elevado e de chuvas fracas na região nos últimos 3 anos. Porque muitas vezes chove muito e as pessoas falam, poxa, então agora resolveu. Mas não necessariamente, a depender do local e a depender do nível que era esperado. Em outubro, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência da capital, choveu menos de 60% do esperado para o mês. Do alto, dá para perceber a situação grave no principal reservatório da Grande São Paulo. O sistema Cantareira está com 24% da capacidade de armazenamento. Diante do cenário preocupante, o governo do estado elaborou um plano de contingência para evitar uma nova crise hídrica. Foram criadas 7 faixas de operação da distribuição da água e as ações serão tomadas conforme o nível dos reservatórios. Abaixo de 37,8%, os mananciais entram na faixa 2 e as concessionárias devem reduzir a pressão da água por 8 horas.
Abaixo de 31,8%, a redução é ampliada para 10 horas. Esse é o estágio atual da região metropolitana. A pressão menor passa para 12 horas quando o nível cai abaixo de 25,8%. Vai a 14 horas se o volume ficar abaixo de 19,8%. Se o volume cair abaixo de 9,8%, a redução vai para 16 horas. Abaixo de zero, quando o volume morto é utilizado, será feito um rodízio. Nesse estágio, a água retirada fica abaixo dos canos de captação. Para garantir que é uma recuperação sustentável do reservatório, apenas após 14 dias consecutivos na faixa superior é que nós iremos reduzir a restrição operacional estabelecida. Mesmo sem racionamento, moradores de bairros mais altos já sentem a água mais fraca nas torneiras. Eu tenho caixa, ainda me viro, né? Mas minha vizinha que não tem caixa, ela passa necessidade, às vezes, de pegar água na minha casa. O Brasil tem quase 1.700.000 indígenas, de 391 etnias. De acordo com o censo do IBGE, a maior parte hoje vive em áreas urbanas. Joana nasceu em uma aldeia no interior do Amazonas. Ela deixou o território indígena Baré para estudar. A aldeia foi se esvaziando. Hoje, restam apenas 8 famílias por lá. A gente foi obrigada a sair do nosso território para ir em busca de estudos, né? Porque lá só tinha até o ensino fundamental. De acordo com o IBGE, os povos e os idiomas indígenas aumentaram no país. Agora, são 391 etnias, que falam 295 línguas diferentes. Em 2010, eram 305 povos e 274 línguas. São Paulo lidera um ranking, com 271 etnias identificadas, seguido por Amazonas, Bahia, Pará e Goiás. O aumento se deve ao crescimento populacional e à nova metodologia do censo, que registrou até 2 etnias e 3 línguas por pessoa. Nós contamos com a participação dos indígenas na pesquisa, as comunidades foram sensibilizadas para a importância do levantamento. Então, quando isso acontece, os povos indígenas têm mais segurança em declarar o seu pertencimento étnico. Os povos Ticuna, Cocama e Macuxi estão entre os mais numerosos e mais da metade da população indígena reside em áreas urbanas. O número saltou de 324 mil para 844 mil em 12 anos. Em Belém, esse movimento é visível nas universidades. Adquirir esse conhecimento e levar para o meu território, né? Tendo em vista que a gente já tem contato direto desde a nossa infância com a medicina tradicional. O desejo de levar o conhecimento de volta para as aldeias é compartilhado entre muitos estudantes que agradecem em várias línguas. Coecaturete. Kiruane. Em pé, Ataimã, Tairutó. A violência no Rio de Janeiro dificulta o acesso dos moradores das comunidades a serviços essenciais, como educação e saúde. E se você quer enxergar isso de pertinho, na prática, assiste a essa próxima reportagem, porque, segundo um levantamento do Unicef, durante operações policiais, a vacinação infantil chega a cair até 90% no Complexo da Maré. Tainá sabe como a violência altera a rotina da família. Dificulta o acesso da filha à educação e às consultas médicas. Estava marcado, só que no dia teve a operação e a gente não conseguiu ir e estava fechada a clínica da família. E depois, para poder marcar, é muito difícil, porque já para marcar já é difícil. O Complexo da Maré, na zona norte do Rio, reúne 15 comunidades e aproximadamente 140 mil moradores. A área é disputada por facções criminosas, devido à localização estratégica, perto do Aeroporto Internacional Tom Jobim e das principais vias expressas. As operações policiais são constantes. Em 2024, foram 43 dias de ações. Um dos reflexos desses confrontos é o fechamento dos postos de saúde. Quando há operações na comunidade, a vacinação infantil cai 90%. Cerca de 80 crianças deixaram de ser imunizadas por dia em 2024 e no primeiro semestre deste ano no Complexo da Maré. Das quase 200 doses previstas, apenas 20 puderam ser aplicadas.
Esses são dados de um relatório que avaliou o impacto da violência armada na saúde e na imunização de crianças de até 6 anos. O estudo foi resultado de uma parceria entre o Fundo das Nações Unidas para a Infância e uma organização civil. Uma criança que deixa de ser vacinada impacta o conjunto de crianças que vivem nesse território, porque a gente perde a imunidade de rebanho, a gente perde a oportunidade de proteger essas crianças. Segundo o levantamento, mesmo nos dias seguintes às operações, o medo e a tensão impedem que os moradores levem as crianças para a vacinação. Se esse número de operações, se esse modelo de segurança não protetivo, que não considera a criança, se mantiver, a tendência é que esses números continuem da forma como estão. Agora, o outro lado, a versão da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro para os dados que você acaba de conhecer. Ela alega que o fechamento das unidades de saúde não acontece por causa das operações policiais, e sim pela ação dos criminosos. Se prepare para acompanhar uma novela tocante que vai conquistar o coração dos brasileiros. Estreia na próxima segunda-feira aqui na Record, mais um sucesso internacional, a novela Mãe. Só pelo que eu já vi, o meu coração já está conquistado, viu? É uma história de amor, de proteção, que mostra como o afeto pode curar as mais profundas feridas. Tem um dia lindo. Uma bola bateu no meu olho, professora. Foi no parque, né? Senhora, até quando vai inventar histórias? Isso não é da sua conta. O drama da menina Melek é o tema principal da novela Mãe. Para escapar de maus tratos em casa, ela recebe a ajuda de uma professora muito especial. Eu nunca faria com ela o que a minha mãe biológica fez comigo. Uma história comovente que a Maria de Fátima já conta os dias para assistir. É a realidade do dia a dia de muitas famílias brasileiras que desconta raiva na criança, por mágoas de pai, de mãe, e termina maltratando os mais inocentes. Então, ver que ela vai conseguir arrumar alguém que possa cuidar dela é bem interessante. A Rosilene também está impressionada com as personagens. A coragem da professora, de se preocupar com a menina, entendeu? De perceber se ninguém está olhando por ela e querer tomar as dores dela, cuidar dela. E essa expectativa da estreia, ela divide com Francisco. O interesse do casal começou com a novela Força de Mulher, exibida este ano pela Record. Assim, eu sentava aí, via ela assistindo a novela, aí eu falei assim, deixa eu ver como que é essa pegada dessa novela, né? Aí foi me interessando, fui vendo as cenas e tal, aí eu comecei a ficar mais curioso, falei assim, vamos ver o que vai acontecer. Fui assistindo a novela inteira. O marido da Rosilene pegou carona na audiência da esposa e também passou a acompanhar Força de Mulher. Agora, os dois estão na contagem regressiva para a estreia da novela Mãe e seguir com a programação de fim de noite do casal. Não é isso? Isso mesmo. É uma história real, essa novela. Então, eu tô curioso para assistir essa novela. Você tem uma mulher batalhadora e uma criança ali pedindo carinho, né? Porque é uma criança realmente que está pedindo ajuda. E aí você se envolve com essa criança. Eu sou a mãe dela. Sei o que fazer com a minha filha. Essa mãe não merece ter uma filha tão maravilhosa. Uma ponte aérea de emoções, que reforça a conexão entre o Brasil e a Turquia. A novela Mãe, sucesso da teledramaturgia internacional, desembarca agora na tela da Record. Uma história fascinante e cheia de reviravoltas, que mostra a coragem de uma professora para defender uma aluna vítima de violência doméstica. Sua pirralha inútil, menina inútil! A menina tá cheia de hematomas no corpo inteiro. Melek! Com apenas 7 anos de idade, Melek sofre com a negligência da mãe e com as crueldades do padrasto. A mãe e o padrasto costumavam torturá-la o tempo todo. Para sair dessa situação, a menina recebe a ajuda da professora Zeynep, que decide fugir com ela. Turna, você gosta desse nome? Gosto. Sempre quando uma novela é baseada em histórias que é muito provável de uma realidade, aí as histórias saem muito boas. Aquela novela que a gente vai chegar no final do capítulo, você vai chorar, né? Você vai ficar com raiva, né, também. Você vai mexer com todas as suas emoções. Uma história que vai surpreender e emocionar. A novela Mãe estreia na próxima segunda-feira, dia 27, às 9 da noite. Você acha que pode me chamar de mãe?
Mamãe, obrigada. Agora preparar o lencinho. Segunda, hein? Combinado? Bom, por causa do futebol, amanhã o Jornal da Record começa mais tarde, às 8h30 da noite. Me incluo no convite porque estou de plantão. As reportagens de hoje você confere no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com o último episódio de O Senhor e a Serva. E logo depois de Reis tem A Fazenda, um flash ao vivo da festa. Não perca. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.